Boa noite, eu sou a Dila e vou fazer para vocês uma leitura do Evangelho segundo a Litálica. Vou ler para vocês um trecho das antigas filosofias. Quando Jesus diz, façam isso na minha lembrança, é um culto aos ancestrais e antepassados do hinduísmo que Jesus deixou como legado, pois nisso deve-se excluir o intermediário, para que se realize no lar presidido pelo chefe da família. Reunir a família no horário certo e no dia certo, para rezar e repartir o pão e o vinho em nome da paz e do amor. É o legado do cristão, que deve ser realizado em sua casa, na quinta-feira, entre 8 e 9h15 da noite. Antigamente, havia repartição do pão e vinho, mas hoje podemos entender que também havia o pão espiritual, representado pela palavra. O ensino espiritual do orai, vigiai e instruí-vos, do Evangelho litálico, que se coloca entre o dia atual e o mais antigo. É o Evangelho que tem a doutrina dos espíritos, da reencarnação e os conceitos da lei do amor e da caridade. O Evangelho litálico pode ainda ser integrado com o livro litálico, os ponteiros direcionados ao céu, ou a vida de Jesus ditada por ele mesmo. No livro litálico há inclusive todas as explicações, as orações, como se pratica e ainda a oração dos mentores. A partir deste legado, gera-se a água benta crística, que pode ser usada para tomar em pequenas porções, ou ser adicionada à água do banho. No final do banho, adiciona-se em uma vasilha uma porção de água benta, do legado, e como a esponja, passa-se no corpo, do pescoço para baixo. 2 vezes por semana é suficiente, como ato intencional da ablução e conversão a esta fé, onde, na observância dos seus preceitos e da lei do amor, vem mantida como obra de renovação e o batismo fica valendo pela sua continuação. Boa noite, eu sou Ricardo e vou trazer para vocês algumas conclusões que eu consegui pesquisando propriedades físicas e metafísicas da água, para tentar entender melhor o que é a água fluida gerada num legado. Então, começando aqui, propriedades físicas curiosas da água. A água, ela é sensível a campos magnéticos normais, de ímãs, do que a gente tem na natureza. Existem empresas de engenharia civil que utilizam água magnetizada para endurecer o concreto, e disso resulta um concreto com resistência superior. Esse aqui é o link para as explicações no YouTube de um engenheiro civil que tem uma empresa que trabalha com isso, fabrica um concreto de qualidade superior usando a água, que teria que ser usada mesmo para fazer o concreto, mas essa água passa por um processo que ele chama de magnetização. E de uma forma bastante simples, é fazer a água passar pela proximidade de algum ímã bastante forte. Então essa é a água magnetizada. Magnetizada para um concreto com resistência superior. Propriedades bioenergéticas da água. Aqui a gente já estaria entrando um pouco no campo metafísico, onde a gente encontra as pesquisas de um pesquisador alemão, Wilhelm Reich. Esse pesquisou
a energia prânica do ar, que, como foi ele que pesquisou e disse que descobriu, ele deu o nome de orgônio, mas é a mesma energia prânica da cultura oriental, dos indianos, uma energia que existe no ar. Ele chama de orgônica essa energia porque é a mesma que encontra em organismos vivos, então chamou de orgônio, por isso esse nome. E estudando esta energia, a bioenergia, que ele chama de orgônio, ele constata que a água é compatível com a bioenergia, ou o prana que existe no ar, e tem a propriedade de conduzir essa energia como se fosse como a energia elétrica é conduzida por metais. Então a água tem essa propriedade de conduzir esta bioenergia e também de armazená-la. Ela consegue se impregnar dessa energia e mantê-la guardada, né, no seu volume. Isso Wilhelm Reich confirma em experiências de laboratório. Então, um dos méritos dele é ter trazido para o laboratório uma coisa que era abstrata, né, como a energia psíquica, que Freud chama de libido. Ele é mais ou menos a mesma coisa, mas o que era uma teoria, ele tenta provar em laboratório com experimentos científicos. Daí ele descobre a energia que muitos já conheciam, mas cada um que descobre dá o seu nome. Então ele deu o nome de orgônio para essa energia que o Freud já tinha chamado de libido e os orientais conhecem como prana. E assim foi. A água e a homeopatia. O medicamento homeopático, ele é feito com água pura, uma certa quantidade de álcool, normalmente usa conhaque, e uma porção diminuta de um vegetal, de um mineral, ou até de um animal. É assim que faz o remédio homeopático. Mas o interessante aqui é observar a proporção entre a água e por exemplo, o extrato vegetal que é utilizado para fazer o remédio. Essa proporção, na homeopatia, tecnicamente eles chamam de dinamização. Por exemplo, 1% significa uma parte do extrato que se queira fazer, é o que vai dar nome ao remédio, e 100 partes de água. Então essa é uma dinamização 1%. Vejam, uma quantidadezinha do material e o resto é água. No caso aqui, 1 de extrato e 100 de água, para ilustrar a dinamização 1%. Então o remédio homeopático ele é quase 100% água. Daí, muitos da farmácia alopática, né, dizerem que mas ele não vai fazer nada, porque ele é só água, e a água não faz nada. Pois é, existe uma coisa muito sutil, que é a capacidade daquele fragmento que foi usado para fazer o remédio, dinamizado dessa forma, com grandes diluições, isso desperta uma energia terapêutica, uma energia curativa, que é o que dá a origem, então, ao remédio homeopático, que na sua constituição física ele é essencialmente água, mas energizado. Certo? Aí, que energia que é essa? Essa aí é a mesma energia que o Wilhelm Reich estuda, e ela também por si tem uma série de outras propriedades que a gente vai ver mais adiante, que dependem da interação com a consciência do operador. Bom, então, continuando ainda, cromoterapia. A terapia é feita com luz colorida. Luz é energia radiante. Na cromoterapia, cada cor possui uma propriedade terapêutica específica capaz de agir sobre a energia vital do paciente. Portanto, as cores podem interagir com a água de alguma forma, vindo a modificá-la
de modo a torná-la terapêutica. Isso não é uma questão de fé, de crendice, saiu daqui, um compêndio, vou aproximar aqui porque eu não tenho o arquivo disso, mas enfim. Compêndio científico da cromoterapia. Então, cientificamente, está provado que é possível energizar a água com cores, e sabendo fazer isso da forma certa, ela se torna terapêutica. Então, é quase como um remédio homeopático. É água com uma impregnada de alguma energia sutil, terapêutica. Radiestesia, vou falar um pouquinho. Radiestesia para encontrar água subterrânea. É uma técnica utilizada para localizar veios subterrâneos de água. Existe uma empresa conduzida por um engenheiro civil, mas ele usa esta técnica, ele aprendeu aquela técnica a gente vê em desenho do pica-pau, pega um Y de madeira e o bichinho vai lá e quando aquele Y dá alguma reação, ele localiza a água. Isso dá para fazer também com varetinhas dobradas, varetas metálicas, e parece que é uma coisa que só o pajé da tribo pode fazer, uma coisa meio mística, mágica, mas não, é uma técnica que pode ser aprendida. E esse engenheiro, ele aprende essa técnica com uma pessoa do campo, ele conta a história, e isso pode ser visto em detalhes nesse canal. Depois o Cristiano faz a edição, o repórter tira esse pedaço. E é a radiestesia. Então, por que eu coloquei isso aqui nesse estudo, né? Isso mostra que a água, ela emite algum tipo de energia que interage com a varetinha ou a peça de madeira que é utilizado para o técnico que usa essa forma de localizar a água, trabalhar. Então, a água está aí, tem mais uma propriedade surpreendente. Ela irradia alguma coisa o tempo todo. E isso, se você consegue detectar isso, você consegue achar onde tem água. E os caras usam isso para localizar águas subterrâneas, que emitem algum tipo sutil de energia orgânica que interage, esse é o ponto interessante, com a energia áurica da pessoa. Se eu pegar um manequim de loja e botar aquele Y de madeira na mão dele e levar num lugar para ver se tem água, pode até ter água, mas não vai acontecer nada. Então tem que ter uma consciência operando esse dispositivo. Então essa energia, ela digamos, modelável pela consciência do operador. Pode ser modelado. Então, dessa interação, dessas duas energias, a que a água emite e a energia da aura do operador, sai a movimentação dessas varetinhas postas nas mãos do pesquisador. Desse movimento é que se deduz a localização do veio de água. Então está aí um fenômeno interessante, chama de radiestesia da água. E a água fluida, gerada no Evangelho do Lar das quintas-feiras. E aí? Qual é a dessa água? A água posta na mesa durante o Evangelho do Lar torna-se uma água terapêutica, equivalente a um remédio homeopático. Esta água recebe uma irradiação energética dirigida pela intenção da pessoa que faz o legado, e é orientada pela intenção dos mentores que acompanham o legado.
E aí, há alguma evidência dessa modificação da água? Que é uma coisa que não se vê, não dá para medir, fica parecendo um misticismo, barato ainda por cima, né? Então, essa é a grande pergunta. Tem alguma evidência dessa modificação da água durante o legado? As evidências elas vão variar muito de caso para caso e nem sempre são visíveis. Eu, da minha parte, posso compartilhar com vocês as minhas experiências com a água do legado que eu faço. Então, eu observei, para poder fazer essa matéria, eu observei por umas 3 semanas, cada quinta-feira. Então, aqui tem, cada quinta-feira, um parzinho de copinhos com a água antes do legado, saída da torneira, que eu guardei, e a outra é a mesma água, só que depois do legado. No meu caso, eu vou aproximar essa imagem, o Cristiano vai lá, depois você recorta e põe os arquivos bacanas para ficar bonito. Bom, são as bolhas que aparecem aqui, isso que a gente tem para ver aqui. Então, na primeira semana, na semana seguinte, na terceira semana, isso se repetiu, formou as bolinhas. Sempre na mesma água, mas depois do legado. Eu descobri isso por acaso, estava até decepcionado, há uns 20 anos que eu faço isso, e vou só na fé, porque nunca vi a bolinha aparecer na minha água. Um dia eu esqueci um copinho desses, que era a água do gato. O gato toma água fluida também. Aí, e ele não mexeu na água e o copinho ficou lá. Com a água normal, parecendo a água saída da torneira. Mas no dia seguinte eu vi que aquele copinho, ele formou bastante bolinhas, parecia uma água com gás. Aí eu pensei, puxa vida, talvez eu precise dar um tempo para aparecer as bolinhas. E então eu repeti essa experiência de uma forma mais controlada, né, tendo um copo com a água saída da torneira, guardado aqui, e a mesma água foi que encheu a garrafa do legado. É a segunda amostra aqui. E aí me deixei de um dia para o outro. E as bolinhas apareceram, e elas aparecem toda semana. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Não sei o que pode explicar esta variação, mas se a gente procurar a diferença entre a água da torneira e a água do legado, essa diferença existe. Pelo menos a minha. Não sei, eu sugiro vocês fazerem as experiências de vocês para confirmar melhor e até enriquecer aqui as nossas informações, né? Então, continuando, agora aqui eu comento diferença entre águas e águas, de orações e orações. A água da oração dos mentores, litáurica, ela é diferente da água do legado. Na oração dos mentores, a água é disponibilizada com a intenção, então aquele negócio que a intenção da pessoa interage com a água. Então a água da oração dos mentores, ela é disponibilizada com a intenção de absorver as energias desarmonizadas que possam estar sendo irradiadas pelas entidades carentes presentes. Este saneamento energético torna o ambiente metafísico mais desimpedido para a assistência dos mentores que encaminham estas entidades. É isso que acontece. Essa é a mecânica da oração dos mentores. Por isso, essa água não é boa para beber. Ela está ali para funcionar, ela é um captador de energia, mas de energias que seriam, a gente poderia comparar a um tipo de poluição. Então, é um filtro energético, tirando o que está desarmonizado. Por isso, essa água não é boa para beber. Descarte essa água regando alguma planta ou gramado, que a natureza, então, irá processar esta água, a energia desta água. Uma observação final. Para a água do legado, então, você usa uma garrafa, aconselhável, uma garrafa transparente, retirando os adereços coloridos, como, por exemplo, o rótulo da garrafa,
porque, como falei antes aqui, as cores podem interferir, impregnando a água com alguma coisa que estaria fora do seu controle no momento do legado. Deixar a garrafa aberta para receber a energia terapêutica. Uma vez eu comentei com o seu Luiz, e de propósito eu deixei a garrafa fechada. E ele abriu a garrafa antes de começar uma sessão de tratamento. E eu fui perguntar, mas isso não é que nem onda de rádio, assim, uma coisa que atravessa as paredes e tal? E ele disse, mas não tinha tempo para me dar maiores explicações. Ele disse, não é assim que funciona, tem que estar aberto. Bom, depois eu pesquisando por minha conta, aquele pesquisador, Wilhelm Reich, ele comprova que a água, aliás, a energia prânica do ar, o orgônio, né, se comporta de um jeito muito parecido com a energia elétrica. Então, o que é isolante para a energia elétrica funciona também como um isolante para essa energia. A garrafa é de plástico, a tampa é de plástico, se a garrafa estiver fechada, fica isolado essa energia, que depois vai ser irradiada para torná-la a água fluida, ela não vai conseguir penetrar, ela não atravessa o plástico e, enfim, a tampa, não precisa nem falar, né? Então, é importante a garrafa estar aberta. E, assim, transparente, preferencialmente. Material transparente, vidro ou plástico, né? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre propriedades físicas e metafísicas da água e como a gente pode juntar toda essa informação que é científica para entender a água fluida gerada num legado das quintas-feiras e o que há de terapêutico nela, então, como ela pode se tornar terapêutica. É uma coisa, é fato, é uma coisa técnica. Senão, aquelas bolinhas não iriam se formar. E olha que de ceticismo eu entendo, porque senão eu não ia fazer essas experiências. Ok.